o pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, não precisa fé nem entendimento para alcançar, basta a vista. Em qualquer sepultura aberta ou fechada, podereis ter a prova do que eu vos digo. Que dizem aquelas letras que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem pó. E tudo que ali há é o nada que havemos de ser, tudo pó. Suposto, porém, que é o pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, não precisa fé nem entendimento para alcançar, o pó que somos, o pó presente, nem a nossa vista o vê, nem o nosso entendimento o alcança. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. O pó sente? Não. O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o vivente, o sensitivo e o racional? Nenhuma coisa nos poderia estar melhor do que não ter resposta nem solução a esta dúvida. Mas a resposta e a solução dela serão a matéria do meu discurso. Eu sou uma pessoa que tem uma visão religiosa do mundo. Então, acredito em destino, não como um grego fatalista. Por isso não sou desesperado. Eu nunca quis ser outra coisa senão escritor. Eu comecei a escrever aos 12 anos de idade. Publiquei meu primeiro poema aos 18, pois daí nunca mais parei. Todo dia eu leio e escrevo. E não é por obrigação, não, é por paixão. Outro dia eu estava me lembrando de um poema do qual eu gosto muito. Esse poema é de Sófocles. Ele faz parte da tragédia Antígona. É recitada pelo coro na tragédia Antígona. Existem muitas coisas maravilhosas. A mais extraordinária, porém, é o homem. Ele percorre o mar que se agita, quando a tempestade sopra do sul, e trabalha a mãe dos deuses, a terra soberana, imortal e inesgotável, ano após ano, alinhando os sulcos ao passo dos cavalos. O povo dos pássaros, raça ligeira, e os seres dos bosques e a fauna marinha, ele os captura em redes envolventes. É o mestre do estratagema. Atrai às suas armadilhas os animais errantes da floresta e curva sob seu jugo o pescoço peludo dos cavalos e o touro selvagem no esplendor de sua força. Gênio universal que tudo acerta, somente não achou remédio contra a morte. Ele que resolve tantos casos desesperados. E depois eu vendo um poema popular que é um canto no espetáculo popular do Nordeste. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Eu sei que a terra gira pelo seu grande poder. Grande poder pelo seu grande poder. No primeiro caso, o caso de um não cristão, Sófocles, o poema é muito bonito, mas termina no desespero. Diante do irremediável da morte que acabaria com toda a sua história. Nós que acreditamos em Deus, achamos que o mundo desse jeito aí, ele é governado pela vontade divina. Então, isso abranda a ideia de destino, aquele destino ligado à fatalidade,
dos gregos, pela ideia de que a vontade de Deus é que termina regulamentando tudo. Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte para tirar qualquer sentido da existência, não é? O grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 sextilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Tá entendendo? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. O problema filosófico realmente não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados do mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Suposto assim, não só que seremos pó de futuro, senão que somos já pó de presente, que diferença existe
entre o pó que somos e o pó em que nos havemos de converter. A diferença que vai de pó a pó. Estão as praças no verão cobertas de poeira, eis o vento que sopra, eis o pó a rebolar por cima de telhados e pradarias. Cessou o vento, cai o pó. Pois bem, este pó somos nós, este vento é a nossa vida. Soprou o vento, eis o pó levantado, estes são os vivos. Cessou o vento, eis o pó caído, estes são os mortos. Os vivos, pó com vento, e por isso vãos. Os mortos, pó sem vento, e por isso sem vaidade.